Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para o segundo vídeo da nossa oficina de cordel. Hoje a gente vai falar mais sobre como é o processo de se fazer um cordel, tanto na capa como a construção dos versos. Eu vou começar falando para vocês sobre a xilogravura. Eu comecei falando sobre ela no último vídeo, falei que ela é a ilustração que está lá na capa do cordel. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco da história da xilogravura, o que é a xilogravura. Então, pela definição do dicionário, a xilogravura ela é uma arte de você gravar em alto relevo uma figura, uma imagem, um texto, enfim, sobre a madeira, né? E essa técnica, essa arte, ela surgiu em meados do século V lá na China. E o seu intuito original era para você fazer a impressão de textos, de figuras, principalmente dos budistas e da cultura japonesa, que logo, depois de pouco tempo, a arte também migrou para o Japão. Sendo que, com o passar dos séculos, ela meio que foi extinta, sabe? Ela veio ressurgir na Europa no final do século XIX e ela veio para o Brasil junto com a família real. Né? Chegou lá, quando eles chegaram ao Rio de Janeiro, em 1808, a xilogravura veio junto. E naquela época ela era utilizada para imprimir anúncios de jornais, ilustrar capas de livros e até cartas de baralho. E foi nessa de ilustrar capas de livros que Leandro Gomes de Barro teve a brilhante ideia de usar a xilogravura para ilustrar a capa de um cordel. E ele fez e deu tão certo que logo vários outros artistas e até cordelistas começaram a utilizar essa técnica para ilustrar a capa dos cordéis. E é um marco cultural para o nosso país. É algo que tem muita força, muita importância e muita significância para a nossa cultura, principalmente para a gente aqui, ó, do Nordeste. Agora, se você se pergunta como é feita a xilogravura, acompanha. Em algum canto aqui da tela eu vou estar passando um vídeo e preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou estar narrando enquanto o vídeo está passando. Veja só. É uma arte que ela é feita em 3 etapas. A primeira etapa, ela consiste em entalhar a madeira. O artista ele vai pegar um bloco de madeira e ele vai começar a entalhar essa madeira para fazer o desenho com instrumentos afiados, como facas e goivas. Né? Geralmente, ele primeiro faz um esboço do desenho na madeira e então ele começa a entalhar com essas ferramentas. Essa etapa ela é muito delicada, ela exige muito cuidado, porque se o artista fizer um errinho, aí ele tem que começar tudo de novo, desenhar o esboço e entalhar tudo. É um processo muito delicado. A segunda etapa, já com a madeira entalhada, ele vai pintar a superfície dessa madeira. E ele tem que tomar cuidado para que a tinta não escorra e nem pingue dentro do que ele entalhou. É somente na superfície que ficou por fora, a superfície que não foi entalhada. Eles às vezes usam rolinhos ou até pincéis largos para poder fazer essa pintura, mas eles tomam muito cuidado, porque também, se der qualquer coisa errada, aí eles vão ter que fazer tudo do começo de novo. Por último, já com a madeira entalhada e pintada, aí eles colocam sobre uma superfície, geralmente uma folha, um pano, enfim, colocam esse bloco de madeira em cima dessa folha ou desse pano, e aí eles vão levar para uma prensa, onde esse bloco ele vai ser espremido em cima desse papel ou desse pano. E é assim que é feita a impressão da xilogravura. E se vocês gostaram de aprender até agora, aguarda, que aí é só a capa do cordel. Rita e Sami agora vão ensinar para vocês também a respeito das rimas e da métrica, que são as técnicas utilizadas para escrever os versos do cordel, porque o cordel não é só capa. Então, acompanhem aí. Você sabe o que é rima? A rima é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizado em textos dos gêneros discursivos estruturados em versos, como poemas e músicas.
Esse recurso é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos mais sonoridade, ritmo e musicabilidade. De maneira geral, a rima é feita entre um verso e outro, designando a repetição de fonemas, idênticos ou semelhantes, geralmente na sílaba final das palavras. A rima é uma repetição de uma sequência de sons a partir da vogal da última sílaba tônica do verso. Ainda, as rimas podem ser classificadas em rima rica, rima pobre, rima rara e rima preciosa. No entanto, as mais popularmente utilizadas são as duas primeiras. Por exemplo, fecundo e mundo, amigo e contigo, doce e fosse, pálido, válido, moita, afoita. Essa é uma forma adotada nas cantorias e na literatura de cordel por ser uma rima perfeita. Você sabe o que é um esquema de rimas? Esquema de rimas é como uma ordem que estabelece que verso rima com qual. Para isso, atribui-se a cada verso uma letra do alfabeto. Para versos que rimem com ele, damos a mesma letra. Veremos alguns exemplos de esquemas de rimas a partir dos exemplos da cestilha e da cetilha, que veremos a seguir. Você sabe o que é cestilha? É um estilo muito popular na literatura do cordel, um dos mais fáceis. Cada estrofe é formada de 6 versos e cada verso deve ter 7 sílabas poéticas. Talvez, por ser o mais fácil, seja o gênero preferido pelos nossos repentistas, principalmente no início de suas apresentações. A cestilha é uma estrofe com rimas deslocadas, constituída de 6 linhas ou 6 versos de 7 sílabas. Na cestilha, rimam as linhas pares entre si, conservando as demais em versos brancos, sem rima obrigatória. Vou usar como exemplo o cordel do ceguinho anônimo, que após a morte de sua desventurada mãe e guia, chorou com os olhos rasos d'alma seu infortúnio. Aqui ao lado vocês verão o esquema e distribuição de rimas. Vou citar um pedacinho do cordel do ceguinho anônimo, como exemplo de cestilha. Já tive muito prazer, hoje só tenho agonia. Não sinto porque sou cego, eu sinto é falta do guia. Quando mamãe era viva, eu era um cego que via. Você sabe o que é cetilha? Cetilha é talvez o mais popular dos estilos. A cetilha é composta de 7 versos, cada verso tendo 7 sílabas poéticas. Aqui ao lado veremos o esquema e distribuição de rimas de uma estrofe de um cordel, utilizando a cetilha. Poeta principiante, eu vou lhe dar uma dica. Quem estuda sempre aprende, quem aprende melhor fica. Use a metrificação, use amor, use atenção e faça poesia rica. Para que a gente possa fazer a contagem, né, e a separação silábica de um estrofe de cordel, a gente tem alguns itens que precisamos primeiro observar. São eles: não contar a sílaba após a última tônica. 2 vogais podem fundir-se, como eu já havia mencionado. O ditongo pode ser separado ou utilizado junto. E também temos mais uma, o H. Quando ele for mudo, por exemplo, na palavra hoje, ele vai ser unido contando apenas com o O, no caso, a vogal. Então, eu vou mostrar agora para vocês, vai aparecer aí no vídeo, um exemplo, tá bom? De um cordel que eu peguei da Ana e Caroline lá de Campina Grande. E eu vou primeiro declamar esse cordel para vocês, visto que no início, antes mesmo de ser escrito, o cordel, ele era declamado, a utilização dele era muito oral. Então, existem alguns trejeitos, né, de falas, principalmente do pessoal muito lá atrás, tanto do Nordeste, principalmente, de falar algumas palavras. E vocês vão ver aí na tela, tá bom? Na imagem que vai aparecer,
o exemplo que eu vou dar para vocês. Para escrever um cordel, é preciso inspiração. Ter o seu tema na mente, pegar um lápis na mão e deixar que a poesia transborde do coração. Observem agora onde está marcado que foi feita a união, tá bom? De algumas palavras para a gente ter o quê? 7 sílabas, pois o cordel de cestilha, ele é feito com 7 sílabas. Observem as 7 sílabas em cada verso, tá certo? E o porquê que algumas não são contadas. Por quê? Porque existe a sílaba tônica, tá bom? Vamos lá. Para escrever, união dessas duas vogais. Tá vendo? É preciso inspiração. Também temos aí essa união. Ter o seu tema na mente, mente, só é contado até a sílaba men. Por quê? Porque a sílaba mais forte da palavra mente é men. Pegar um lápis na mão e deixar que a poesia, veja aqui onde tem que a poesia, olha como fica, que a poesia. Então ele une, sem deixar, sem dar, como é que eu posso falar? Sem ter alteração das letras, né? E do som, do sentido do cordel. Transborde do coração. Então, é com esse exemplo que vocês vão conseguir fazer a separação silábica de um cordel. Eu espero que vocês consigam e vamos colocar mãos à obra, tá bom? E com isso, nós concluímos o segundo vídeo da nossa oficina de cordel. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, por favor, entrem em contato com a gente, que a gente vai adorar tirar essas dúvidas de vocês para juntos construirmos o nosso cordel. E por falar na construção de cordel, o tema que vocês escolheram foi A Minha Vida no Sesc. Então, esse será o tema em que vocês e nós também vamos construir os nossos versos. Ao longo dessa semana, vamos trabalhar juntos para que o nosso cordel fique bem caprichado, fique bem bonito, tá certo? Então, se cuidem, fiquem em casa o máximo que conseguirem, só saiam para o extremamente necessário, tá bom? E a gente se vê na semana que vem, no nosso último vídeo, onde Rita, Sâmia e eu vamos mostrar um pouco do nosso processo criativo e também vamos contribuir para a construção do cordel, tá certo? Então, até o próximo vídeo!